Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Ariane Gadioli, eu sou terapeuta do sono familiar. O seu bebê acorda muito cedo? Ele acorda geralmente às 5 horas da manhã, entre as 5 e 6 horas da manhã, e você não sabe mesmo o que você pode fazer. Às vezes você até coloca ele para dormir mais tarde, para ver se ele fica bem cansado. Muitas vezes deixa ele até sem fazer soneca, para que ele engrene aí no sono noturno e deixe você dormir um pouquinho no começo da manhã, mas não tá adiantando, eu imagino, né? Então hoje eu vou dar para vocês duas dicas para o seu bebê não acordar mais às 5 horas da manhã. A primeira dica: mesmo num dia que ele já acordou às 5 horas da manhã, você deve acordá-lo das sonecas. Não deixe ele querer compensar o sono da noite nas sonecas, porque o sono da noite ele nunca vai conseguir ser compensado nas sonecas. Já uma soneca mal dormida durante o dia pode sim ser compensado no sono da noite. Eu oriento a não deixar o bebê fazer mais do que 2 horas e meia no máximo de sonecas, até mesmo num dia que ele acordou muito cedo. Fique atenta aos sinais de sono, se ele boceja, se ele coça o olhinho, se ele tá ficando irritado, se ele tá ficando chatinho, e coloque ele para dormir no tempo certo, para fazer as sonecas. E quando der aproximadamente 2 horas de soneca, acorde ele, porque quando você acorda o seu bebê, você dá ele a oportunidade de, no tempo acordado, brincar, ser estimulado, se expor à luz solar, que isso é ótimo para regular o ritmo, né, circadiano do bebê e alimentar corretamente. Ainda mais se o seu bebê ainda mama, é amamentado, ele precisa se alimentar bem durante o dia para que ele não sinta fome durante a noite. Então é imprescindível que você acorde ele da soneca, mesmo que dê dó, mesmo que fale, ele tá dormindo tão bem na soneca, ele acordou tão cedo, dormiu tão mal à noite, mas escuta o que eu tô te dizendo, se você acorda o seu bebê da soneca, você dá a oportunidade para que ele se estimule durante o dia, para que ele se coloque ao sol, para que ele se alimente bem, para que à noite ele consiga começar a organizar, né, o soninho dele e durma um pouco mais e não acorde às 5 horas da manhã. A segunda dica é: coloque ele para dormir cedo. Tava pensando aqui, eu vou dar ainda uma dica extra no final, tá bom? Então segura aí. Tá, a segunda dica então, coloque ele para dormir cedo. Muitas vezes nós achamos que colocando ele para dormir tarde, lá pelas 9, 10 horas da noite, ou deixando sem fazer soneca, essas coisas, vai fazer com que o bebê acorde mais tarde no outro dia e durma mais, mas isso não é verdade. Quanto mais tarde o bebê vai dormir, mais cortisol, que é o hormônio do estresse, aquele hormônio, né, que deixa a gente ligadão, que deixa a gente super acordado, mais o cortisol vai aumentar no corpinho do bebê. E quanto mais tarde ele for dormir, menos ele aproveita do pico de melatonina, que é o contrário do cortisol. É aquele hormônio que vai deixar o bebê mais tranquilo. Então, aproximadamente, o pico de melatonina no bebê é às 9 horas da noite. Às 9 horas da noite, ele já tem que estar na cama há pelo menos 1 hora, para que ele consiga aproveitar o pico desse hormônio que é muito importante para o descanso. Parece incongruente, mas é verdade. Quanto mais tarde esse bebê dormir, mais cedo ele vai acordar, porque ele vai estar mais estressado, ele vai estar com mais pressão de sono, e pressão de sono em cima de pressão de sono coloca esse bebê no quadro de privação de sono. E por incrível que pareça, embora não seja lógico, né, pensando assim, quanto mais pressão de sono, quanto mais cansado, mais privação de sono, mais esse bebê vai acordar cedo. E aí vai virando uma bola de neve. Então, coloca esse bebê para dormir cedo. Se você está colocando ele para dormir às 9, às 10 horas da noite, começa a colocar ele para dormir lá pelas 7 horas, 8 horas no máximo, para ver se ele consegue aí estender um pouquinho esse finalzinho da manhã, tá bom? E a dica extra é: quando ele acordar pela manhã cedo, entre 5 e 6 horas da manhã, não coloque ele para assistir televisão. Eu vejo que há muitos pais que estão cansados ali pela manhã, que querem estender um pouco mais o sono até umas 7 horas pelo menos, e o bebê já acorda 5 horas a todo vapor. Em vez do pai e da mãe
manter o quarto ainda em silêncio, no escuro, o bebê ali no cantinho dele, geralmente eu vejo pegando o bebê, colocando muitas vezes na cama deles e ligando a televisão num desenho. O bebê não é bobo. Ele vai acordar cedo e vai continuar acordando cedo porque ele sabe que ele vai ser colocado na televisão logo de manhã. E isso para ele é muito bom, porque é estímulo. É estímulo, mas por favor, não coloquem telas. Se era o momento de estar dormindo, de estar descansando, você não deve pegar o bebê do quarto onde ele deveria estar para colocar ele para assistir televisão. Você precisa ter essa consciência de que se você quer um sorvete no café da manhã, em vez de querer ovos e bacon, e a pessoa, né, que cuida de você sempre te dá um sorvete, é claro que você sempre vai querer tomar aquele café da manhã daquela forma. Então, aquela criança que desperta às 5, 6 horas da manhã, que é pega do berço, que é pega do quarto e é colocado na frente da televisão, ela não sabe que isso é prejudicial para ela. É você que tem a responsabilidade de saber. E é você que tem a responsabilidade de escolher não colocar ele para assistir televisão às 5, 6 horas da manhã. Eu sei que é difícil, é muito mais fácil falar do que fazer, mas é uma dica muito importante. Sejam firmes, porque depois vocês vão me agradecer. É a educação do filho de vocês. Essa criança vai dormir a noite inteira, você vai conseguir.